Vamos fazer algo simples, mas transformador? Você já leu a Bíblia inteira, de capa a capa? Então, continua assistindo esse vídeo, que esse tema da leitura bíblica vai ser o assunto do vídeo de hoje. Então, sejam bem-vindos à última livecast de 2025 do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e, como eu disse, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a leitura bíblica e principalmente sobre o plano de leitura de 2026. Então vamos lá. Antes da gente chegar a comentar sobre o plano de leitura e tudo mais, eu quero refletir com vocês sobre alguns assuntos que, assim, eu acho importante todo cristão ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida, a Bíblia inteira, de capa a capa, tá? Porque, como eu sempre digo em várias outras lives, né, vários outros vídeos, não dá pra gente ser cristão, se dizer cristão, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer quem foi Jesus, o que Jesus fez e o que ele espera de nós, tá? E diante dos desafios diversos que a gente enfrenta durante a nossa vida, a gente sempre ouve muitas pessoas falando, mas não é isso que Jesus faria na sua situação, ou o contrário, né? Jesus faria de determinada maneira se ele estivesse diante da sua situação. Só que muitas vezes essas pessoas que falam essas coisas, falam isso baseado no que elas acham e não na Bíblia. E elas falam isso não porque elas são maldosas ou querem ferrar com você e tudo mais, mas por falta de conhecimento, né? Justamente por não conhecerem a Bíblia, as pessoas criam um Jesus que não existe na cabeça delas. Então é por isso que nós precisamos ler a Bíblia, né? E um cristão, né, uma pessoa que se diz cristão, que é seguidor de Jesus, copia o que ele fez. E como a gente faz isso? Lendo a Bíblia, onde está escrito o que ele fez, né? Como ele fez e como nós devemos fazer. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, né? Para todas as decisões que a gente precisa tomar. Se eu sou cristã, então tudo que eu faço deve ser pautado na palavra de Deus. Seja uma decisão profissional, seja uma decisão financeira. E como eu vou tomar decisões mais acertadas se eu não conheço a Bíblia? Então, por isso, eu quero te convidar para deixar de ser um cristão superficial e ler a Bíblia inteira em 2026, tá? Mas ainda antes da gente chegar nesse ponto da leitura, como eu falei no começo, eu não acho que a gente tem que ficar lendo a Bíblia inteira, todo ano lendo a Bíblia inteira. Eu acho válido, eu acho importante a gente ler a Bíblia, obviamente, mas talvez não seja tão proveitoso a gente ficar só fazendo essa leitura anual da Bíblia. Mas eu creio que para a gente estudar partes da Bíblia, por exemplo, estudar algum assunto, estudar alguma doutrina, estudar algum livro da Bíblia, antes da gente chegar nessas pequenas porções, é importante a gente conhecer a Bíblia toda, conhecer todo o contexto, né? Conhecer o panorama geral, entender quem é Deus, quem somos nós, qual é o nosso papel, para que nós fomos criados. Então é por isso que é importante a gente conhecer toda a Bíblia. Então, antes da gente se aprofundar em pequenas partes, né, da Bíblia, em pequenas porções, pelo menos uma vez na vida, o cristão deve ler a Bíblia inteira. E ter isso em mente é importante porque muitas pessoas, assim como eu, nasceram numa família evangélica, frequentam a igreja, são membros de uma igreja desde que nasceram, desde criança. E o fato da gente ficar muito tempo na igreja, a gente carrega a impressão de que a gente conhece a Bíblia, né? Porque se alguém falar determinada coisa, soltar algum determinado conceito, o fato da gente estar muito tempo na igreja, a gente consegue identificar o que realmente está ou não está na Bíblia, né? Mas isso é sempre de modo muito geral, muito amplo. Coisas específicas a gente não consegue pegar. E assim, sem ler a Bíblia inteira, a gente não consegue andar com Jesus. Porque tudo que está na Bíblia é importante, inclusive aqueles livros mais difíceis. Não sei se são difíceis, mas talvez, assim, menosprezados, né? Um livro como Amós,
Sofonias, Naum, os profetas menores principalmente, talvez até algumas cartinhas lá do Novo Testamento, como Judas, que é pouco comentada. Só que Paulo fala em 2 Timóteo, nossa, agora nem lembro mais, mas foi para Timóteo, que toda a escritura ela é útil. Então nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus, não só as partes que a gente mais gosta. Eu tenho os livros da Bíblia que eu mais gosto e que eu leio com mais frequência e com mais facilidade, mas toda a Bíblia é importante. E porque eu fui alcançada através de um grupo de leitura bíblica, né? Foi a partir desse momento, desse acontecimento na minha vida, que eu criei essa página, esse canal do Fé e Conhecimento. Conforme eu li a Bíblia inteira, aquilo mudou, algo mudou na minha cabeça, me despertou para justamente entender e pensar o que eu estou fazendo da minha vida, né? Como que eu vou ensinar meus filhos, como que eu vou falar de Jesus para outras pessoas se eu nunca li o que ele fez? Então, por isso é importante a gente conhecer, tá? E aí, falando um pouco do grupo de leitura bíblica para vocês, o grupo ele começou em 2020, na pandemia. Então, em 2020 eu criei esse grupo. A gente começou lendo a princípio o Novo Testamento. E aí, quando terminou, todo mundo ficou assim, tá, acabou, e agora? A gente vai fazer o quê? A gente precisa fazer mais alguma coisa. A gente não pode parar por aqui. Eu juntei alguns amigos e parentes num grupo de WhatsApp. E aí, quando terminou a leitura, todo mundo queria mais. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente foi lendo toda a Bíblia, né? Saímos do Novo Testamento, fomos para o livro de Salmos, os livros de sabedoria, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E aí, quando eu vi, a gente já tinha lido a Bíblia inteira. E aí, todo ano a gente lê a Bíblia. Já lemos a Bíblia algumas vezes em ordem cronológica também, mas neste ano especificamente, de 2026, a gente vai ler na ordem canônica. A ordem canônica é a ordem que está impressa, né? A ordem que a Bíblia está impressa, né? Do Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos, proféticos, o Novo Testamento e por aí vai, né? Que dentro da cronologia, às vezes acaba mudando a ordem de alguns livros, né? Mas esse ano a gente vai fazer uma leitura canônica, tá? Como que da onde eu tirei esse plano de leitura? É um plano do aplicativo da Bíblia da YouVersion, tá? É um aplicativo muito bom, que eu gosto bastante e tem vários planos de leitura, não só de leitura da Bíblia, mas também por temas. Então lá vocês encontram planos sobre ansiedade, planos sobre igreja, sobre amar o próximo, sobre livros da Bíblia, né, específicos para você estudar com mais profundidade. Então lá tem milhares de planos de leitura para você escolher. E entre os milhares eu escolhi um plano para a gente fazer em 2026. Então quem quiser acompanhar a leitura com a gente no WhatsApp pode acompanhar também pelo aplicativo, porque a parte que eu mais gosto do aplicativo é que a gente pode ouvir a Bíblia. Então às vezes está na correria, não consegue às vezes parar e sentar para ler a Bíblia, então você pode ouvir. Às vezes você pode ouvir até deitado na sua cama, né? Tô muito cansado, aconteceu alguma coisa que me deixou muito cansada. Então, deita na sua cama, vai descansar enquanto ouve a Bíblia. Ouve a Bíblia no rádio do carro, enquanto vai trabalhar, enquanto vai estudar, enquanto tá em casa lavando a louça, limpando a casa, põe um fone de ouvido, ou faz como às vezes eu coloco mesmo no som ambiente, as crianças vão ouvindo também. Então o aplicativo ele facilita muito a nossa vida nesse sentido de manter a constância, né? E também pelo aplicativo é fácil você ver quais serão as próximas leituras. Por quê? Às vezes, gente, a nossa vida ela não é linear, né? A nossa vida tem altos e baixos, em um ano acontecem muitas coisas. Então, se eu falar pra você, eu leio a Bíblia todos os dias, eu estaria mentindo. Mas tem dia que eu consigo ler o equivalente a 2 ou 3 dias de leitura, e aí, conforme for, dependendo do que acontece, eu fico 2 ou 3 dias sem ler, porque eu já adiantei. Ou mesmo quando não dá tempo, alguma coisa acontece, realmente não dá mesmo, que atrasa, em outro momento, eu faço o equivalente a 2 ou 3 leituras, né? Então, o importante, assim,
não é porque atrasou que vai desistir, né? Então, se atrasou, calma, acontece, faz parte da vida e aos poucos você vai recuperando, tá? Porque sempre dá para recuperar. Se não der, né? Se você leu a Bíblia com a gente nesse 2025 e não conseguiu concluir, não vai conseguir concluir, não tem problema. 2026 está começando com uma nova oportunidade para você ler a Bíblia. Deixa eu ver aqui na minha cola o que é mais que eu tenho que falar para vocês sobre o grupo de leitura. Então, o grupo ele acontece no WhatsApp e todos os dias, ou no mesmo dia de manhã ou no dia anterior à noite, eu coloco quais são os capítulos que deverão ser lidos, tá? Cada pessoa vê os capítulos e lê no momento que for mais fácil. Tem gente que prefere acordar logo cedo e ler de manhã, tem gente que prefere fazer isso à noite, tem gente que prefere fazer isso à tarde. Então fica a critério de cada pessoa qual é o horário que vai fazer isso, tá? Outra coisa que é importante pensar é que no aplicativo existem várias traduções, né? Então eu sou membro de uma igreja Assembleia de Deus. E a tradução oficial dos cultos é a ARC, que é Almeida Revista e Corrigida. Eu, particularmente, não gosto dessa tradução. Eu acho ela mais, assim, mais antiga, tem uma linguagem mais difícil, né? Mais rebuscada, talvez. Não sei, não vou saber qual adjetivo dizer, mas eu, particularmente, não gosto muito da Almeida Revista e Corrigida. As minhas traduções preferidas são a NVI, que é a Nova Versão Internacional, e a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Então, se você, por acaso, nunca fez a leitura completa da Bíblia, eu recomendo uma dessas duas versões, NVI ou NVT, que na minha opinião são as melhores, eu gosto muito da NVT. Outra tradução que também é boa, mas também é dessas mais antigas, que é uma que eu tenho aqui, é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Essa também é boa porque, assim, na Almeida Revista Corrigida, ela às vezes, quando vai falar sobre medidas, tem um momento que ele fala assim sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo. E tal parede, tal lugar do tabernáculo mede não sei quantos côvados. E o côvado, agora eu não vou lembrar, mas ele tem uma medida específica, o que deixa difícil da gente entender. Quanto que é 3 côvados? Sei lá, não sei nem o que é côvado, muito menos qual é a medida de 3 côvados. Então, na Nova Almeida Atualizada, ela já vem em metros e centímetros, o que facilita pra gente ter uma boa noção do que está sendo falado, né? Então, por isso que a tradução é importante, né? Faz toda a diferença na compreensão da coisa. E no aplicativo da Bíblia, você consegue comparar as traduções. Então, você consegue pegar um versículo e ver o mesmo versículo em várias traduções para conseguir entender melhor, tá? E agora que eu vendi para vocês o quão bom é o aplicativo da Bíblia, né, para vocês fazerem o plano de leitura e tudo mais, por que entrar no grupo do WhatsApp então? Né? Porque no grupo do WhatsApp é onde a gente conversa sobre a leitura. O grupo ele é bem tranquilo, nunca tivemos nenhum problema de briga, de gente mandando gif de bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não gosto disso, isso me irrita, mas já tá nas regras do grupo, então ninguém fica mandando essas coisas. Feliz sábado, feliz dezembro, não tem nada disso. Às vezes escapa uma coisa ou outra que alguém manda errado, mas faz parte da vida, mas no geral o grupo é bem tranquilo. E no grupo eu consigo enviar introdução de cada livro para ter uma noção do contexto histórico. A gente troca materiais, às vezes vídeo no YouTube com explicação da passagem bíblica que a gente vai ler naquele dia. Eu tenho um atlas bíblico que eu também mando mapas pra gente entender. Por exemplo, no início ali da Bíblia fala muito da Babilônia, né? E a Babilônia, onde é que tá a Babilônia? A Babilônia está onde hoje é o Irã, Iraque, por ali, né? Então, o Atlas Bíblico ajuda bastante a gente ter essa noção de onde aconteceu cada coisa, porque a Babilônia não existe mais enquanto Estado, mas o espaço físico, geográfico que a Babilônia existiu, continua existindo, né? Então, o que aconteceu?
Então, com os mapas dá pra gente entender bastante aí onde que aconteceram as coisas. Ó, recebi aqui no chat do Diego. Tudo bem, Diego? Que bom que vocês vão participar com a gente esse ano. Média de 46 centímetros cada côvado. Tá vendo? Então é muito mais fácil. Por que não põe 46 centímetros? Então, dependendo da tradução bíblica que você escolhe, você já vai ver em centímetros aí a explicação, tá bom? Fora outros materiais que a gente acaba trocando no grupo, dúvidas também. Então tem algumas pessoas ainda muito tímidas, mas que às vezes tiram algumas dúvidas, e isso é bom, porque... Ó, carro na rua. Que faz a gente refletir e olhar para outros aspectos do texto que a gente não perceberia sozinho, né? E no grupo também a gente pode se ajudar. O objetivo principal também é essa coisa do se ajudar. Às vezes a gente começa naquela empolgação do início de ano e vai passando o tempo, a gente vai desanimando, várias coisas vão acontecendo, e em grupo a gente pode dar um apoio pro outro. Cadê o fulano? Às vezes eu chamo no privado alguém, e aí, você sumiu e tudo mais. Então o objetivo do grupo é a gente se ajudar. Porque eu não quero chegar no céu sozinha, eu quero chegar no céu com todos os meus amigos lá. Então o objetivo principal também é a gente se ajudar, né? E no grupo a gente acaba desenvolvendo bastante comunhão, né? Justamente a gente faz amizades, eu conheci pessoas, e às vezes até pessoas da minha igreja, gente, que a minha igreja é grande, e não dá pra gente conhecer todo mundo, né? E aí pessoas que eu não tenho tanta proximidade, tanta intimidade participam, e isso é muito legal, porque me aproxima de mais pessoas, né? Então o grupo, eu gosto muito de grupo, eu gosto de pessoas, gente, eu não sou psicóloga à toa. Eu sou porque eu gosto de pessoas, de conversar, de me relacionar, de socializar. Então tudo isso é importante pra mim, tá? Então o grupo é bem tranquilo, que é proibido ficar mandando corrente, a gente não discute política, não discute correntes teológicas. Mas uma vez salvo para sempre, perde a salvação ou não perde. A gente não discute sobre essas coisas no grupo, não discute política, não entra em discussão pra gente perder tempo. O objetivo é ler a Bíblia. Claro que assim, é possível vocês enviarem dúvidas, né? Tem alguns pastores lá que eu jogo as perguntas tudo pra eles, né? Qualquer coisa, se você não se sentir confortável de mandar uma pergunta no grupo, pode mandar no privado pra mim, que eu vou buscar responder. Como eu falei, se eu não conseguir, eu passo a bola pra algum pastor me ajudar. Mas o importante é não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? O grupo, além do WhatsApp, ele acontece no Telegram também. Eu particularmente acho o Telegram melhor, mas as pessoas que estão no grupo, todo mundo prefere o WhatsApp. Então eu acabei mantendo o grupo no WhatsApp mesmo. Até montei uma comunidade para facilitar a organização dos grupos, né? Porque eu organizo, não é organizo, como é que é o nome? Eu sou moderadora de mais de um grupo, né? Então, colocando todos na comunidade fica mais fácil de organizar tudo, né? Outro ponto importante, gente, que é bom vocês saberem, é que eu faço os posts manualmente. Aqui pra mim apareceu que pausou o vídeo, mas vamos continuar. Eu que digito tudo. Então, às vezes, vocês vão se deparar com um erro de digitação. Do tipo... Eita, voltou o áudio? Voltou, tá tudo certo. Então, às vezes acontece de eu colocar um erro de digitação. Do tipo, era pra ser Gênesis 1, 2 e 3. Aí eu coloco 1, 3, 3. Ou 1, 2, 2. 1, 1, 2. Enfim... As variações são infinitas. Se vocês verem algum post que tá digitado errado, vocês podem me chamar, gente, por favor. Que aí, havendo possibilidade, eu corrijo, senão eu apago e posto de novo. Mas é porque eu não sou uma máquina. Inclusive, eu aceito voluntários, tá? Quem quiser
participar e me ajudar aí na moderação do grupo, vai ser muito útil, tá? É mais para vocês terem uma ideia, porque em um ano acontece de tudo. Eu já fiz post de hospital, em 2023 eu tive internada, eu fiquei uns 10 dias internada, quase uma semana. Então eu mandava os posts do hospital. Então assim, teve dia que eu não consegui mandar post, porque eu tava internada. Então assim, várias coisas acontecem. Então podem me chamar no privado ou no grupo mesmo. Camila, faltou o post de hoje. Camila, eu não entendi, tá digitado errado. Porque às vezes acontece, né? Então assim, agora que a gente entendeu por que ler a Bíblia é importante, como que mais ou menos funciona aí o grupo do WhatsApp, eu vou entrar mais em detalhes. Eu vou deixar, quem quiser participar, me chama no direct ou deixa aqui no comentário. Eu não gosto de ficar pondo o link do grupo do WhatsApp, porque teve uma fase do Tigrinho que entrava um monte de contas, né, no grupo, e não eram pessoas, eram robôs, né, os bots. E aí eles ficavam mandando várias propagandas, várias coisas, então eu tesourei. Então eu mando para quem realmente quer participar. Então vocês deixam nos comentários depois que a live vai ficar salva, né? Ou me chama no direct. Quem tem meu WhatsApp me chama. Mas por isso que eu não gosto de ficar divulgando. Mas para quem já está no grupo da Bíblia, lá tem o link da comunidade. Vocês podem mandar para amigos de vocês, tá? Por favor, convidem amigos e parentes que queiram participar. Não tem problema nenhum, gente. Eu só não coloco aqui por conta dessas coisas que às vezes aparecem, o pessoal mandando propaganda e poluindo o grupo, tá bom? Se houver mais alguma dúvida sobre o grupo de leitura, que vocês queiram esclarecer, vocês podem mandar também. Mas basicamente é isso, né? O grupo ele fica dentro de uma comunidade, que é a comunidade Fé e Conhecimento, que é como se fosse uma pasta. E dentro dessa pasta tem vários outros grupos nos quais eu administro, para poder organizar tudo, deixar tudo num lugar só, né? A gente vai fazer um teste, né? O objetivo de fazer isso na comunidade e tudo mais é a gente fazer um teste, ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente volta ao que era antes, mas a princípio eu creio que vai dar tudo certo, tá bom? Normalmente eu mando textos e outras coisas, introduções e tudo mais, e esse ano eu tô vou acompanhar a leitura com essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. E ela tem bastante coisa. Se você entrar no grupo aí, participar da comunidade, antes aí do dia... até o dia 1 ou 2, você ainda vai pegar algumas introduções que eu vou mandar lá, tá? Se eu esquecer de colocar a fonte do texto que eu mandei, a fonte é a Bíblia de Estudo, tá? Porque ela tem muita coisa legal, umas introduções muito boas, com contexto histórico muito bom. Inclusive, ela tem introdução à Bíblia, né? O que a gente vai encontrar na Bíblia. Introdução ao Antigo Testamento, que é o bloco que a gente vai ler. Introdução ao Pentateuco, que é o subbloco que a gente vai ler. E uma introdução a Gênesis, que aí eu vou mandar no primeiro dia. Tá? Então, o objetivo do grupo também é esse, compartilhar essas informações que com certeza fazem toda a diferença aí na nossa leitura, tá bom? Eu acho que é isso, eu não tô lembrando de mais nada, apesar da minha cola aqui pra falar tudo que eu queria falar pra vocês. Eu não tô lembrando de mais nada agora, mas se surgirem outras dúvidas a gente vai se falando, tá bom? Então eu espero vocês todos na leitura bíblica 2026, na ordem canônica, que vai ser com certeza muito boa. E vai começar dia 5, tá? Dia 5 de janeiro, que é uma segunda-feira que começa, né? Pra gente começar a semana já com a leitura bíblica. E ela vai terminar no dia 23 de dezembro. Então, vejam bem, antes do Natal, a gente termina de ler a Bíblia completa. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Certo? Então, eu espero vocês, sejam todos bem-vindos ao grupo de leitura. E qualquer dúvida, vocês mandam.